DataWalk é uma plataforma de software empresarial completa para análise de dados complexos de múltiplas fontes. DataWalk inclui facilidades para ingestão de dados, consulta, visualização, armazenamento e transformação de dados, bem como uma interface de usuário. Também temos APIs abertas que permitem usar o DataWalk como parte de um fluxo de trabalho automatizado. Como referência, o DataWalk está posicionado em relação a soluções de classe empresarial como Palantir Gotham e IBM Enterprise Insight Analysis, ou EIA. DataWalk utiliza uma arquitetura de software em camadas otimizada para escalabilidade, segurança, flexibilidade e colaboração entre usuários. É uma pilha muito compacta. A instalação de toda a aplicação é feita com um único clique e leva cerca de 20 minutos. Nosso software é baseado na tecnologia patenteada DataWalk e é escrito em Java. Temos várias patentes, principalmente para a tecnologia de processamento de dados no back-end na camada de computação, que é realmente onde todo o trabalho pesado é feito em nosso sistema. A camada de computação inclui armazenamento e é arquitetada em uma abordagem sem compartilhamento, proporcionando escalabilidade horizontal e a capacidade de processar rapidamente grandes quantidades de dados. Nosso layout de dados e tecnologias relacionadas garantem que os dados estejam sempre devidamente distribuídos, consistentes com as regras principais de escalabilidade horizontal, que são distribuição uniforme de dados e processamento e reequilíbrio limitado. Isso permite que nossos clientes expandam a capacidade sem problemas, apenas adicionando servidores comuns adicionais. A camada de aplicação faz muito pouco e simplesmente traduz as solicitações dos usuários para a camada de computação. O servidor de aplicação serve à camada RESTful. Todas as funcionalidades do nosso sistema na interface do usuário comunicam-se com esta camada RESTful. Com esta abordagem, cada usuário tem acesso a todos os dados no sistema, e os dados estão sempre atualizados. Agora vamos entrar em um sistema ao vivo, e este é o visualizador de universo do DataWalk, que é essencialmente um diagrama de relacionamento de entidades simplificado, ou IRD. No DataWalk importamos dados de qualquer uma das suas fontes de dados internas ou externas desejadas e reorganizamos os dados em torno de conceitos compreensíveis, como pessoas, veículos, telefones e assim por diante. Não há uma ontologia fixa, então o modelo pode ser estruturado como você quiser e pode ser alterado instantaneamente. A flexibilidade do nosso modelo nos permite usar um processo iterativo para modelagem, de modo que você pode começar com um pequeno número de conjuntos de dados, começar a obter resultados a partir disso, e em seguida adicionar incrementalmente conjuntos de dados e conexões adicionais. Cada ícone representa um conjunto de dados e, claro, a qualquer momento você pode visualizar os dados subjacentes em um conjunto. Você pode ver como os conjuntos de dados estão conectados entre si, e por exemplo, aqui temos 3 conexões entre pessoas e crimes. No DataWalk você pode consultar este modelo simplesmente filtrando conjuntos de dados e conexões e percorrendo o modelo. Agora, em sistemas tradicionais, você deve saber a pergunta específica que deseja fazer antes de poder gerar uma consulta. O DataWalk é diferente. No DataWalk você pode modificar ou refinar sua pergunta enquanto constrói sua consulta, e pode fazer isso sem precisar começar sua consulta do zero novamente. Faremos algumas consultas simples, selecionando primeiro a lista de observação, e então o sistema destacará todas as conexões e conjuntos conectados associados aos dados na lista de observação. Vemos que temos cerca de 500 mil de pessoas nesta lista de observação, e que 486 pessoas no nosso conjunto de dados de pessoas estão nesta lista de observação. Podemos filtrar a lista de observação via histograma para selecionar apenas aqueles na lista de observação por crimes financeiros, e isso deixa cerca de 45 mil pessoas, e vemos que 44 dessas pessoas no nosso conjunto de dados de pessoas estão nesta lista de observação e marcadas com crimes financeiros. Agora vou selecionar essas 44 pessoas, e de relance, posso ver que 9 dessas pessoas foram encarceradas. Neste ponto, posso direcionar minha consulta para qualquer lado que eu quiser. Talvez eu ache útil investigar essas prisões, então posso fazer algo como ver quantas dessas pessoas foram encarceradas várias vezes. E posso fazer isso definindo um filtro na conexão. E vemos que temos 2 dessas pessoas. Agora note que para fazer uma consulta assim, usando SQL ou qualquer outra linguagem de consulta, você precisaria entender todos os dados e todos os relacionamentos. Mas, no nosso caso, simplesmente filtramos e percorremos esta interface visual para executar nossas consultas. Agora posso decidir que este caminho não estava parecendo promissor e que quero voltar a um passo anterior nesta consulta. Para fazer isso, posso facilmente voltar a um estado anterior que foi capturado aqui nos breadcrumbs. Vou mudar o motivo da lista de observação de crimes financeiros para legais, e então posso clicar no passo final dos breadcrumbs para ver como os resultados mudariam. E vejo que temos 10 pessoas que estão em uma lista de observação por razões legais, que estão em nosso banco de dados e que foram encarceradas. Posso simplesmente mudar um elemento da consulta e ver como isso afeta os resultados, ou posso voltar e seguir um caminho completamente diferente com a consulta. Então,
O que você vê é que posso escolher qualquer caminho de consulta que eu quiser instantaneamente. Isso é dramaticamente diferente das abordagens tradicionais, onde você teria que especificar uma consulta completa e, se mais tarde percebesse que queria fazer algo diferente, teria que modificar a consulta e reiniciar todo o processo de consulta. Outra coisa a notar é que você pode ver facilmente os caminhos de um conjunto de dados para outro. Então, por exemplo, posso ver como poderia conectar pessoas em uma lista de vigilância com leituras de placas de veículos. Em outros sistemas, você não tem essa visibilidade de como passar de um conjunto de dados para outro. Além disso, observe que várias consultas podem ser combinadas de várias maneiras. Primeiro, você pode gerar instantaneamente a interseção, união ou diferença entre várias consultas. Você também pode combinar várias consultas em uma pontuação, como uma pontuação de risco, atribuindo pesos a cada consulta individual. E, ao contrário de outros sistemas, a tecnologia DataWalk garante que essas consultas combinadas e pontuações sempre serão concluídas. Agora vou observar aqui que todos os dados foram ingeridos e que as conexões são todas persistentes, e isso é feito no nível dos dados. Isso é fundamental para permitir que o DataWalk execute rapidamente consultas, mesmo para consultas complexas e grandes quantidades de dados, e para compartilhar informações de forma eficaz entre muitos usuários. Mencionamos que a estrutura é flexível, e daremos um exemplo importando outra fonte de dados para o ERD. Esta é apenas uma planilha simples, mas ilustra o ponto. Vamos arrastá-la para o quadro, verificar e confirmar os tipos de dados de cada coluna, salvá-la no modelo, e agora ela é mostrada no nosso quadro. Alteramos o ícone para torná-lo mais visual. Estabelecemos uma conexão com um conjunto vizinho e esses dados agora fazem parte do nosso modelo e estão prontos para consulta. Ao estabelecer a conexão no visualizador do universo, todos os elementos de dados neste conjunto estão agora conectados aos elementos apropriados no conjunto vizinho e as conexões são mantidas e atualizadas regularmente à medida que novos dados entram no sistema. Normalmente, isso é feito automaticamente. Novos dados podem ser importados regularmente para o sistema em qualquer cronograma que você desejar. Observe que esta abordagem é diferente de muitos produtos de análise de links legados, que exigem que você inclua as conexões como parte dos dados que importa. Com a simplicidade desta abordagem e a flexibilidade deste modelo, o DataWalk se destaca particularmente com ontologias complexas e análises complexas, coisas que seriam muito desafiadoras para usuários que não são programadores habilidosos em SQL. A qualquer momento, posso transferir dados do visualizador do universo para outras ferramentas, como um gráfico de links, onde posso facilmente construir um diagrama de links com todos os dados e conexões pré-configurados e ao meu alcance. DataWalk oferece funcionalidade abrangente de gráfico de links, adequada para os ambientes mais exigentes. O back-end do sistema DataWalk pode ser considerado um híbrido de banco de dados gráfico e relacional. Podemos executar tanto algoritmos de grafos quanto OLAP em uma única instância de dados, sem qualquer movimentação de dados e sob uma única estrutura de permissões. O DataWalk é singularmente capaz de executar rapidamente algoritmos de grafos, como encontrar caminho ou encontrar o caminho mais curto em grandes quantidades de dados. DataWalk também é capaz de usar nossa tecnologia OLAP para visualizar fluxos de grandes quantidades de dados. Como mencionamos anteriormente, persistimos dados e conexões na camada de dados. Com essa abordagem, os usuários podem realmente colaborar e compartilhar dados e análises em tempo real. Isso é diferente de muitas outras ferramentas populares de análise de links que operam na camada de visualização, onde o compartilhamento é limitado ao envio de arquivos estáticos ou dados de gráficos de links. Há também uma interface de administrador, o gerenciador de tarefas do DataWalk, que permite monitorar o desempenho do sistema e os processos. Anteriormente, mostramos como você pode criar e modificar consultas facilmente no visualizador do universo. Em outros sistemas, você pode correr o risco de criar consultas que o sistema não consegue realmente executar. Esses resultados de benchmark mostram como, após um número relativamente pequeno de junções, um banco de dados relacional pode ser incapaz de continuar a consulta, como mostrado com a linha cinza. Isso não é um problema no DataWalk devido à nossa tecnologia única. Como mostrado com a linha azul, o desempenho do DataWalk acompanha linearmente o número de junções, de modo que qualquer consulta pode realmente ser executada e concluída. Mencionamos que o DataWalk é arquitetado para se encaixar como um elemento de um fluxo de trabalho empresarial, e este diagrama mostra isso com um pouco mais de detalhe. Qualquer dado desejado pode ser ingerido de seus outros sistemas, data warehouses e quaisquer fontes de dados externas desejadas. Como mostramos anteriormente, é muito fácil adicionar novas fontes para a ingestão. Um ponto-chave é que os dados não precisam estar limpos, porque você pode fazer transformações básicas no DataWalk conforme necessário. Em vez de ETL, com o DataWalk você pode fazer ILT. Se você cometer um erro com uma transformação feita no DataWalk, pode facilmente revertê-la e não precisa fazer alterações nas fontes de dados a montante. A linhagem é mantida e você pode sempre visualizar os dados originais.
O Data Walk é destinado a ser o sistema principal para análise, e os resultados do Data Walk podem ser automaticamente enviados de volta para os sistemas de origem, para sistemas de relatórios ou para qualquer outro lugar como parte de um fluxo de trabalho mais amplo. Como esperado para um sistema de classe empresarial, o Data Walk pode ser opcionalmente configurado em uma configuração de alta disponibilidade, de modo que não haja um único ponto de falha e o sistema possa continuar funcionando se um componente de hardware falhar. Claro, se você não tiver um ambiente empresarial ou fluxo de trabalho, tudo bem, pois não dependemos de nenhuma dessas instalações externas para entregar valor com o nosso sistema. DataWalk é um sistema aberto com APIs que permitem que dados e análises feitas no DataWalk sejam facilmente disponibilizadas para outros programas. Nossas APIs são passivas e estão sempre prontas para serem consultadas por sistemas externos. As APIs utilizam uma interface RESTful e comunicam-se via JSON. Fornecemos bibliotecas para conexões com coisas como R e Python. Além disso, você também pode consultar o DataWalk usando JDBC. Também disponível no DataWalk está uma funcionalidade que chamamos de App Center, onde clientes, parceiros e engenheiros da DataWalk podem escrever e incorporar scripts que serão executados dentro da aplicação DataWalk. Ao contrário das interfaces de API passivas, esta é uma interface ativa, portanto pode emitir um sinal de forma proativa. Esta é uma instalação muito poderosa e é ideal para modelos de aprendizado de máquina, recuperação de dados de várias fontes externas e para a incorporação de redes neurais, módulos de inteligência artificial ou qualquer software de código aberto desejado. Para ambientes com dados sensíveis, isso também pode permitir que os engenheiros de sistema da DataWalk trabalhem no sistema sem ter a capacidade de ver seus dados. DataWalk é uma plataforma de software comercial pronta para uso ou plataforma COTS. A abordagem COTS garante que todos os clientes se beneficiem das novas inovações que entregamos por meio de novos lançamentos e normalmente temos de 4 a 6 lançamentos por ano. Esperamos que você tenha achado esta visão técnica útil e convidamos você a nos contatar através do nosso site para saber mais.